Muitas vezes os pais utilizam das tecnologias para fazer com que os filhos fiquem quietinhos e obedientes. Então, exageram na utilização do tablet, exageram na utilização do telefone celular para que as crianças joguem, para que elas fiquem quietinhas. Está errado. Por quê? Porque isso vai gerar uma dependência na criança e, inclusive, ela pode ficar hiperestimulada e não ter mais a paciência, por exemplo, de ver um professor dando aula, porque aquilo não modifica rapidamente, como na telinha do tablet ou do computador ou então do próprio joguinho que ela acessa no celular. Então, vamos lá. É aceitável o joguinho, o tablet, em quantidades muito pequenas. 1 hora já é o suficiente para uma criança que está em desenvolvimento entrar em contato com isso. Quando você está sentado à mesa, olhe também o seu exemplo para ver se toda hora você não está usando o celular de maneira indevida. A criança também percebe isso e vai reproduzir. Fale para o seu filho, agora não é hora. Olho no olho, conversa com o papai, olha para aquilo que a gente está conversando, olhe nos meus olhos. Isso é fundamental para que amanhã o seu filho converse com você de maneira adequada e não se torne um dependente da tecnologia. Hoje a gente vê que os jovens pouco conversam entre si, estão sempre só mandando mensagens e perderam aquela capacidade de uma comunicação efetiva que vai fazer falta lá no trabalho quando eles tiver que fazer algum tipo de exposição diante dos outros, seja de uma chefia, seja dos outros funcionários e companheiros. Então vamos criar agora o hábito de usar adequadamente a tecnologia. Marque tempo para isso, corte quando você achar que está excessivo, fala agora chega, vamos ter outra atividade para que o seu filho desenvolva outras habilidades e não fique simplesmente um viciado em tecnologia. É verdade, né? E aquele vício que leva para a cama também, que leva o tablet para a cama, que leva o joguinho para a cama e depois não consegue dormir direito. Vai se tornar aquele adulto agitado e muito ansioso. E é sobre isso que a gente está falando no programa de hoje. Se você dorme bem, se você é daquelas pessoas que basta encostar na cama e depois pega no sono, ou será que você briga com o travesseiro muito tempo antes de dormir, pensando em 1000 coisas? Pois é. O pior de tudo é quando a gente está ali naquele momento cansado e não consegue relaxar. Como é bom quando a gente dorme bem, como é bom quando a gente passa assim 2 ou 3 horas dormindo profundamente, não é? E depois, às vezes acontece aquele desespero que a gente acorda e fica rodando na cama e não consegue mais dormir, novamente aquele soninho gostoso. Para isso nós estamos aqui conversando com a psicanalista Elisandra Souza, que está falando a respeito dos problemas do sono e também respondendo todas essas dúvidas que a gente tem e dando dicas de como a gente pode melhorar a nossa qualidade de sono. E Elisandra, a gente estava falando sobre essa questão da criança, do adolescente, de criar um bom hábito, né? De cortar esses estímulos assim que deixam com muita adrenalina. Agora eu queria que você falasse um pouquinho dos adultos, porque os adultos também costumam deixar a televisão ligada, muitos põem no timer, não é? Fica lá aquele barulhinho assim para eu distrair e aí depois de 30 minutos a televisão desliga. Não é verdade, meu querido Giba? Eu estou vendo a gente aqui no estúdio fazendo assim, é assim, eu deixo o timer e depois... O que isso gera também no adulto que acabou se viciando em deixar sempre a televisão ligada para ter aquele barulhinho para pegar no sono? Isso na realidade é meio que uma motivação até do próprio dia a dia, porque a gente vive um dia a dia tão agitado que parece que o silêncio total é incômodo. Olha só, né? A gente não consegue viver num silêncio total. Então, só se a gente estiver realmente desligado. E aí, desligado é na hora que está dormindo. Sim. Né? É meio que na hora que eu estou no silêncio total, comigo mesmo, né? Antes do dormir, antes de estar dormindo, sim, eu não me aguento. Né? Então, por isso que eu preciso estar ali com o barulhinho da televisão. E isso é realmente, assim, é ruim, porque você está gerando um estímulo de repente desnecessário. E até em relação a sonhos, isso interfere, porque de repente você vai ter determinados sonhos ou determinadas agitações durante o seu sono, que é interferência daquele programa que está ali passando. Né? E isso interfere, de repente, na qualidade do seu sono, porque você vai acordar
por causa de algum barulho que você escutou, que vai gerar um pensamento, um sonho, que vai fazer você acordar e que foi por causa de um som dali da televisão. Então, o ideal é não dormir com a televisão ligada, nem com o computador, porque muitas vezes a pessoa até dorme em cima do computador, né? Porque leva para a cama o notebook e tudo mais e acaba pegando no sono. Então, isso, o que a gente usa para os adolescentes e as crianças, né, Tequinho e Marcinho, a gente deve colocar em prática também na nossa própria vida. O ideal seria realmente se desligar de tudo para poder fazer a mente relaxar, para poder fazer a mente parar. O problema está, será que a gente consegue isso hoje? Né? Porque a gente não está conseguindo parar. Né? É meio que um processo de meditação, né? Tentar dormir seria quase que um processo de meditação hoje em dia. Suzy, Sim, eu tenho uma ideia. Qual ideia? Eu tenho uma ideia. Qual? Assim, sabe quando você toma um sorvete que Sim. congela o cérebro? Ah. A gente pode fazer congela o cérebro, puf, dorme. Não é uma boa ideia? Olha, seria ótimo Seria. se pudesse desligar, não é? Seria ótimo isso. Eu tenho uma outra pergunta também. Pode falar. A minha mãe, ela pede pra fazer bastante esporte antes de dormir, né? Que ela fala assim, daí ele fica Certo. cansadinho e dorme bastante. Você acha que isso influencia na qualidade do sono? Então, aí depende muito, porque também, se você faz esportes que te agitam demais, isso interfere negativamente no sono. Né, porque você vai ficar com o corpo, na realidade, muito agitado. E não cansado, porque o cansaço demais também é ruim. Agora, se você faz esportes leves, ou na realidade um alongamento, alguma coisa assim, vai relaxar o teu corpo. E a gente pode ter algum tipo de processo, sei lá, um banho mais demorado, passar um creme no corpo, alguma coisa que a gente possa utilizar para iniciar esse relaxamento? Sim, é como a gente fazia com bebezinho, né? Um banho Sim. quentinho para Ótimo. relaxar, ou quando tem os dias muito quentes, um banho mais gelado para quem gosta, né? Claro. Também. Mas é interessante, sim, passar um creme, como se fosse uma massagem, pode sim para iniciar um relaxamento. É meio que um processo de si consigo mesmo, É isso que eu né? ia falar, é um carinho que a gente começa a ter consigo, né? Exatamente. É um tempo para nós, seria isso, né? Então toma o seu banho, alimentação também, antes de dormir. Isso interfere na qualidade do sono? E de que aspecto? Interfere, De que aspecto? porque assim, quando você come coisas muito pesadas, por exemplo, você come uma feijoada antes de dormir, o processo de digestão, ele é mais lento, né? Vamos dizer assim, ele consome mais energia, né? Então, realmente vai interferir de uma forma negativa. Então, um jantarzinho mais leve sempre seria. Mas não quer dizer que a gente vai substituir por lanche, viu, gente? Porque muita gente faz isso, né? Acaba cortando, eu não janto, mas come lá, o biscoitinho e tal. E isso também não é saudável. Até porque se você for pensar, o pão também não seria muito bom para você comer logo antes de dormir, né? Agora, se você jantou e depois de, sei lá, umas 4 horas você vai tomar um leite para dormir. É diferente. Aí tudo bem. Café, refrigerante, né? O que tem cafeína, às vezes até alguns chás, ou como chá preto. Isso interfere na qualidade de sono? Depende da pessoa, né? Eu já escutei de algumas pessoas que não interferem em absolutamente nada. A pessoa toma 3 cafés antes de dormir e dorme muito bem. Na maior parte das pessoas interfere sim. Sim. Né? Crianças e adolescentes, devemos pedir que não tomem, por exemplo, refrigerante à noite? Eu acho que sim. Eu também eu acho que não é um hábito saudável. Porque assim, de modo geral, o que tem cafeína interfere de forma a agitar. Então é melhor não tomar, né? Principalmente a criança. No adulto, o adulto é que vai acabar percebendo se o refrigerante ou se o café agita ou não, interfere ou não no seu sono. Agora, quando a gente vai dar ou não para a criança, eu acho melhor não dar. O adulto às vezes gosta de assistir o telejornal, gosta de assistir um filme de ação, assim que chega em casa, antes de dormir. Isso é saudável para ele se desligar dos problemas? Um filme de terror, né? O Tequinho e o Marcinho ficaram assistindo lá uns jogos que não era, aliás, para a idade dele, jogos mortais, né? Não, Suzy, olha só, eu acho assim que eu tô aprendendo várias dicas aqui para poder
estender o meu tempo de acordado, né? Tá certo? Porque assim, quer dizer que eu tenho que tomar café. Não. Né? Eu tenho... Ué, se eu quiser Não, ficar acordado, senhor. eu tenho. Tenho que tomar café, fazer esporte, comer feijoada. Refrigerante. Aí, refrigerante. Aí com tudo isso eu vou estar acordadaço pra poder jogar o videogame até tardão, hein, Aí meu? você vai ganhar novamente do sono. Beleza. Só que depois de uma semana você não vai conseguir nem saber qual é a teclinha A, B ou C, viu? Porque Então, o teu cérebro Suzy... nem vai raciocinar de tanto cansaço. Então, Suzy, assim, a gente tá aqui falando que tem que dormir Sim. e que tem que tudo isso, né? Mas assim, eu ainda não entendi por que é que a gente tem que dormir, tá certo? Porque assim, qual que é a questão? Por que a gente não podia ficar acordado? Não ia ser mais produtivo? A gente não ia poder fazer mais coisa e construir mais coisa e dominar mais o mundo e jogar mais videogame e estudar mais e ir mais pra escola e tudo mais se a gente ficasse acordado direto? Agora você vai ver o porquê que a gente dorme. Pode falar isso. Eu gostei dele falar que ir mais na escola, né? Ah, Tenho isso foi certeza que se ele ótimo. ficasse mais acordado, ele iria mais na escola. Eu vou responder a sua pergunta e logo em seguida já respondo a sua. Então, a gente dorme porque o sono é restaurador. É necessário a gente dormir porque a gente restaura a nossa mente e o nosso corpo. Então, é extremamente importante. Agora, em relação àquilo que a gente vê antes de dormir, os filmes, né, o telejornal, vamos pensar assim, tudo que a gente vê antes de dormir, ou tudo que a gente passa durante o dia, interfere no nosso sono e nos nossos sonhos. Então, se você assiste filmes ou telejornais que tem muito sangue, por exemplo, isso vai interferir. Então, muitas vezes a pessoa fica muito agitada e não consegue dormir, ou tem pesadelos em função dessas coisas que ela assiste, né? Então, assim, o adulto é que tem que saber se aquilo que está assistindo, por exemplo, esses filmes de terror, esses filmes que tem muita ação, muita morte, se de repente está valendo a pena assistir logo antes de dormir, né? De repente ela pode assistir, sei lá, no início do dia, à tarde. Sábado, domingo, um outro momento que ela não tenha que dormir em seguida. Diga. Gostando disso, quer dizer que eu vou acordar de manhã cedo já assistindo o filme para poder, né? Isso é até bom. Você tá adorando, né? Mas não, agora você vai adorar, são as dicas que a Elisandra vai nos dar. Elisandra, então vamos lá. O nosso telespectador fez isso, está comendo adequadamente, está tentando fazer essa higiene do sono, está tomando aquele banhinho relaxante, porém não consegue dormir. Qual é a atitude que ele deve ter? Bom, em primeiro lugar, assim, se a pessoa não está conseguindo dormir de jeito nenhum, eu acho que é importante procurar um médico, né? Passa por um médico, um especialista. Existem especialistas do sono que vai fazer aquele exame que você polissonografia. Isso, vai lá dormir no hospital para saber se está tendo algum problema realmente, né? De repente precisa de uma medicação. Se não tiver um problema exatamente relacionado a isso, ou algum problema neurológico, a pessoa procura uma terapia. Porque o que acontece? Muitas vezes os problemas, em geral, da vida da pessoa, problemas de estresse, problemas de relacionamento, interferem no sono. Porque é no momento em que a pessoa está relaxada, que é como se a tensão aparecesse. Então ela acorda, né? E aí não deixa mais dormir. Olha aí essas dicas. Sim. Olha só. Eu adorei que você veio aqui, foi muito legal, você me deu várias dicas para eu poder convencer minha mãe que eu tenho que ficar dormindo até mais, né? Mas além disso, você me explicou uma coisa muito bacana que é por que é que eu tenho que dormir. Agora eu vou me concentrar para dormir melhor. Mas infelizmente, acabou. Ai, acabou. Tudo que é bom dura pouco. Mas a Elisandra vai voltar, sim, mais vezes aqui para explicar mais coisas a respeito de como a gente pode ter uma qualidade de vida mais satisfatória. Você gostou da entrevista? Ah, mas é muito simples. Assista no nosso site. Você pode assistir essa entrevista ou dos programas anteriores. É só você acessar o nosso site, que é www.paulinas.org.br. Isso mesmo. É isso aí. É isso. E se você também quiser mandar para cá sugestões de pautas, sabe, a sua opinião a respeito do nosso programa, alguma coisa que você queria que a gente abordasse, escreve para nós. Qual é o nosso e-mail? É o paulinastv@paulinas.com.br. Isso. Olha, Elisandra, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, foi um prazer. O prazer foi nosso. Quantas coisas nós aprendemos aqui, quantos esclarecimentos nós tivemos. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com o nosso quadro Faça Junto, que você não pode perder. Até já!